Só áudio, pastor. Só áudio. Melhor. Achei que a gente bota a página. Amém. Eu vou fazer a confissão para os irmãos. Posso confessar? Os irmãos prometem que morre aqui e não sai daqui. Sabe aquela chuvinha que o pastor falou? Pois ela me pegou também. Aí eu falei, Deus, eu acabei de mudar, Senhor. Nós recebemos o privilégio de termos a nossa residência ali no Lagoa Azul. E eu estou ainda com tudo desarrumado. A esposa viajou, me deixou na mão. E até a Bíblia hoje eu achei a rosa. A Bíblia rosa. Cheguei no cantinho ali, falei com a irmã, resolve aqui para mim, porque eu chegar lá no público, a Bíblia rosa é bem complicado, nada contra a Bíblia rosa é uma bênção, mas a Bíblia rosa deixa a gente meio sem jeitinho. E a irmã trocou comigo, eu vim com a Bíblia preta para o culto. Mas a pergunta que não quer calar, a cor da sua Bíblia importa? Pergunta para o seu irmão aí, a cor da sua Bíblia importa? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta para você hoje? Ou você perguntou para o seu irmão? Porque ao longo do tempo, pastor, eu comecei a colocar no meu coração que ia fazer coleção de Bíblia de estudo. Isso foi há 25, eu não vou falar a idade, não vem me perguntar depois não. Mas foi 25, 30 anos atrás. Quantos anos eu tinha nessa época? Não, aí eu pensei assim, como eu comecei a pregar com 5 anos de idade, e já tinha 5 anos que eu pregava, então comecei a partir daqueles 5 anos em diante, colecionar Bíblia. Aí eu colecionei Bíblia por mais de 30 anos. Fechou? Calculou? Quem não calculou perdeu a oportunidade, porque eu não vou repetir. Aí depois de 4 anos, eu cheguei à conclusão, pastor, que não dava mais para guardar, porque há 30 anos atrás, falava-se na Thompson, né, na Ginebra, mas hoje tem muita Bíblia de estudo, se você for colecionar, você não consegue. Mas você tem uma Shed, uma Thompson, uma Plenitude, já vai resolvendo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque por incrível que pareça, Antigamente, logo quando aceitamos a Jesus, nós pegávamos bem mais na Bíblia do que pegamos hoje. Irmão Antônio, você está me julgando? Não estou julgando você de forma nenhuma. Mas infelizmente nós passamos a ter muitas atividades durante o dia, e aquelas horas que a gente tinha para ler a Bíblia, por incrível que parece que não sobra mais o tempo. Aliás, o tempo está passando de uma forma assim, tão veloz, que se a gente não abrir logo a Bíblia, daqui a pouco dá 9 horas. Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Aleluia. Agradecido ao pastor Gesiel, né? Fiz a pesca. Agradecemos ao pastor Gesiel por estarmos hoje na nossa igreja. Eu estive aqui há mais ou menos uns 10 anos atrás, ministrando aqui na Reina a Glória. 10 anos, eu acho que foi até mais tempo. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera aí. Quem não falou é porque ficou um pouquinho sem jeito, né? Não encontrou e não quis falar. Efésios capítulo 6, versículo de número 12, diz assim a inerrante, infalível palavra de Deus. Aleluia. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. E havendo feito tudo, ficai firmes. Pode colocar a tua Bíblia sobre o teu banco.
Nós já oramos aqui, mas eu peço mais uma vez ao Senhor, para que na sua grande misericórdia e amor, a tua igreja venha falar conosco em nome de Jesus. Podemos aceitar. Amados, eu estava lá em casa pensando, que mensagem nós levaremos? Do que falaremos? O que trataremos? E Deus levou ao meu coração a refletir sobre um grande problema que estamos tendo hoje, neste século, neste ano que estamos vivendo. Existem alguns problemas que eles vão chegando na nossa vida e em alguns momentos nos deixando preocupados e só em alguns momentos nos deixando ansiosos. Haja visto que a Bíblia já nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas querendo ou não, às vezes a gente fica ansioso, fica preocupado. E às vezes quando a gente deixa essa ansiedade, essa preocupação ser constante, vai acontecer o que tem acontecido com muitas pessoas. O estresse vai invadir o coração e, por consequência, a alma. Recentemente, na minha família, estamos tendo esse problema por conta da quantidade excessiva de trabalho. Minha esposa está enfrentando bastante esse problema. Eu estava até preocupado na sexta-feira não poder estar aqui. Minha esposa chegou a um estresse tão grande, mas tão grande, que em certo momento da casa ela ficou um pouco nervosa e acabou quebrando algumas peças na minha casa. E ali eu não entendi por que aquilo aconteceu. E falei: amor, o que aconteceu? Ela falou: eu não sei o que está acontecendo, eu estou muito nervosa. E eu pensei, conversei junto com ela e chegamos à conclusão que foi a quantidade excessiva de trabalho, de muitas atividades, deixou ela um pouco estressada e até mesmo preocupada com o que iria acontecer no outro dia. Nós temos uma pequena empresa, é um restaurante, mas servimos muitas refeições a muita gente, e eu percebo que muitas vezes, logo pela manhã, ela já acorda preocupada, o que vai fazer, se vai dar conta, se não vai dar. E por incrível que pareça, nós recebemos uma profecia, e eu não sou muito já de abraçando as profecias que chegam, porque a Bíblia fala que você tem que esperar para ver se vai cumprir aquilo que foi proferido, para assim você acreditar na profeta. Mas a profeta tinha dado uma palavra que o nosso negócio iria crescer tanto, mais tanto, que nós não daremos conta. E por incrível que pareça, 3 meses depois, aconteceu exatamente da forma que ela profetizou. Os telefones começaram a pipocar, os pedidos começaram a chegar, aí começou a juntar muita gente na porta, e a gente botou a mão na cabeça: Deus, amém, que o Senhor está abençoando, está prosperando, mas calma aí, Deus, vai mandando as bênçãos devagar. E foi esse um dos motivos que levou exatamente a minha esposa a enfrentar essa luta. Eu não tinha entendido que quando Deus havia dito que iríamos prosperar de tal forma que ia chegar tanta gente que a gente não daria conta, eu não tinha entendido que isso seria uma bênção nas nossas vidas, mas que se a gente não tivesse cuidado, poderia se tornar uma coisa que não estava tão sendo abençoada assim, mas poderia ser um problema. Por que eu estou falando isso? Por que você está falando isso, irmão Bricasso? Porque, por incrível que pareça, no mundo em que vivemos hoje, nós enfrentamos muitas dificuldades, o corre-corre da vida, o estresse excessivo. Depois que se passa ele, vem uma coisa chamada depressão, e esse é o mal do século. Eu digo porque há 5 anos atrás nós enfrentamos essa mesma luta, e depois desse estresse muito intenso,
veio a depressão, e quando veio a depressão, nós enfrentamos um dos piores inimigos que o homem e a mulher podem enfrentar, que é a depressão. Talvez você diga assim para mim: irmão Antônio Carlos, você não pode vir a Rei da Glória, uma igreja que é cheia do poder de Deus, falar isso. Eu quero te dizer que eu não só posso falar, como devo neste momento dizer a você: ore, busque a Deus, trabalhe, se esforce pelas coisas que você precisa, mas faça aquilo que a Bíblia diz. Não ande ansioso por coisa alguma, mas que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E como eu lhe falei, a ansiedade, a depressão é um problema, é o mal do século, mas nós enfrentamos outros problemas na sociedade que vivemos. Nós enfrentamos problemas que podem às vezes tirar a nossa paz, o nosso sossego. E aqui nessa noite eu quero falar sobre 3 inimigos que eu e você, ou mesmo o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo pode enfrentar. Ninguém está livre, são 3 inimigos que nós temos nessa terra. E a Bíblia já havia nos dito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a gente costuma imitar, pastor: e vós também vencereis. A inerrância bíblica entra aí, né, pastor? O ano era 605. Nabucodonosor estava dominando, estava reinando, e o povo de Deus, que tinha alcançado tantas vitórias, que tinha recebido tantas bênçãos de Deus, estava agora sobre o jugo, sobre a escravidão de um povo que não era de Deus, mas pelo contrário eram inimigos de Deus. E a Bíblia fala que lá no meio deste povo de Deus havia um jovem chamado Daniel. E a Bíblia fala que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel propôs no seu coração não se envolver com as coisas que aparentemente eram boas, que aparentemente eram satisfatórias, que aparentemente podia trazer benefícios. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. A Bíblia fala que Daniel enfrenta exatamente lutas que eu e você enfrentamos hoje. Porque Daniel, mesmo naquela época, já estava enfrentando 3 inimigos que nós enfrentamos hoje. O primeiro inimigo que a gente enfrenta é o mundo. O segundo inimigo que a gente enfrenta é os desejos da carne. E a gente fica pensando assim: como eu vou vencer hoje o mundo? A Bíblia fala que nós não podemos estar querendo fazer a vontade do mundo, e muito menos a nossa própria vontade, mas precisamos escolher fazer a vontade de Deus. O primeiro desses inimigos é o mais influenciador, é o mundo. Sabe por que ele é mais influenciador? Porque ele vai oferecer a você coisas que a princípio são boas. Ele vai oferecer a você coisas que a princípio são satisfatórias. Ele vai oferecer coisas que a princípio, sem sombra de dúvida, vai te proporcionar prazer. Quem não quer ter as suas vontades satisfeitas? Quem não quer ter os seus desejos realizados? Mas nós entendemos que o mundo é um inimigo mortal.
Porque a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Eu não estou falando de festas. Eu não estou falando de bebidas. Eu não estou falando muito menos de drogas. Mas eu estou falando daquilo que o mundo pode te oferecer, que aparentemente pode te satisfazer ou te dar prazer, mas que no fundo vai estragar a sua vida. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo de número 22, trata-se da parábola do semeador. A Bíblia fala que o semeador, ele saiu a semear. Mas a Bíblia vai dizer, depois desta palavra, que essas sementes que foram semeadas, que foram colocadas, elas produziram. Mas teve no meio dessas sementes, o inimigo, ele semeou muitas coisas más ali na terra, e que produziram frutos, mas que esses frutos, sem sombra de dúvida, não eram bons. A Bíblia vai dizer que os cuidados desse mundo sufocam a palavra dentro de nós. Hoje é interessante como os meios sociais interferem tanto na vida do crente. Hoje os crentes estão tão envolvidos com Face, com Twitter, com Instagram, que é para estragar mesmo. E os crentes vão se envolvendo tanto com os meios sociais, que lamentavelmente aqui não, graças a Deus, nunca aconteceu, pastor, graças a Deus. Mas tem igrejas aí que crentes estão na hora da pregação no Zap, no Twitter, mandando mensagens. E aí quando você chega perto do céu, agora na hora da palavra, não, eu já estou divulgando o culto, já estou divulgando a palavra. Será se é verdade mesmo? Então essas coisas do mundo, que o mundo vai oferecendo, esses prazeres, essa satisfação, na realidade, era para ser até coisas boas, mas o mundo não tem nada de bom para te oferecer. O mundo pode até te oferecer um prazer espontâneo, instantâneo, mas ao mesmo tempo passageiro. E essas coisas que o mundo te oferece, eles fazem exatamente aquilo que a palavra diz: sufocam a palavra que você tem recebido. Lá em Lucas capítulo de número 4, versículo de número 5, diz que Satanás, ele vem até mesmo oferecer ao próprio Jesus os prazeres que o mundo pode oferecer. Porque a Bíblia fala que lá no pináculo do templo, Satanás mostra a Jesus tudo aquilo que o mundo poderia oferecer. Eu não vou aqui e adiante dizer que Satanás mostrou isso, ou que mostrou aquilo, ou que mostrou aquilo outro, até porque a palavra não menciona o que ele me mostrou, mas ele mostrou todos os reinos. Ou seja, toda a satisfação, todo o prazer que o mundo poderia oferecer, todas as vantagens, sem sombra de dúvida, Satanás mostrou a Jesus. E chega a dizer: tudo isso eu te darei, se apenas você se prostrar e me adorar. Às vezes a gente pensa assim: Satanás foi bobo. Tentar a Jesus mostrando a Jesus todos os prazeres, tudo aquilo que ele poderia oferecer. Mas precisamos levar em consideração que já estava há 40 dias sem comer, há 40 dias
sem beber. O seu corpo físico já estava não só desejando, mas necessitando de alguma coisa. E quantas vezes Satanás não oferece coisas a mim e a você, coisas que podem te dar prazer, podem te dar satisfação, coisas que podem aparentemente resolver o meu e o seu problema. Mas a Bíblia fala que Jesus estava ali ligado com o Pai. Coloca uma coisa na tua mente, igreja. Quando você está ligado diretamente no trono, quando você está ligado para com o Pai, quando você está buscando o Pai, mesmo que o mundo lhe ofereça coisas que aparentemente são vantajosas, mesmo que o mundo te ofereça prazer e satisfação, mas quando você está ligado diretamente ao trono da graça de Deus, você sabe que aquilo que Deus tem para você é maior, aquilo que Deus tem para você é melhor. Não importa aquilo que o mundo te ofereça, nada disso poderá suprir a sua maior necessidade, que é estar ligado diretamente na sala do trono. Jesus, ele respondeu a Satanás: vai-te, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 20, está isso escrito. Veja que na primeira tentação, e na segunda tentação, e na terceira tentação, nas duas primeiras, Satanás ofereceu coisas baseado até mesmo na palavra, oferecendo tudo que o mundo poderia oferecer. Mas Jesus, nas 3 vezes, respondeu com a palavra. Porque é a palavra que supre, porque é a palavra que satisfaz, é a palavra que te sustenta, e nada que tenha neste mundo poderá suprir todas as suas necessidades. Então não existe prazer nenhum neste mundo que poderá resolver os teus problemas ou suprir as tuas necessidades. Você precisa, igreja, entender que aquilo que está no mundo não poderá dar a você aquilo que é mais importante, que é a satisfação por estar na presença de Deus. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, para não sermos conformados com o mundo, que nós não podemos estar conformados, ou seja, com o formato do mundo. Nós não podemos ter os mesmos pensamentos que as pessoas que estão lá fora têm. Nós não podemos ter os mesmos desejos que as pessoas lá de fora têm, porque nós somos diferentes. Nós não pertencemos mais a este mundo, vivemos nele, mas não podemos ser mais conformados com ele. Irmão, irmã, tem muito crente aí sendo conformado, ou seja, tendo um formato deste mundo. Mas precisamos a cada dia sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Lá em 1 João capítulo 2, versículo de número 15, o Senhor está usando o seu servo para dizer a nós: o mundo passa, o mundo passa, e todo esse prazer, toda essa satisfação, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Permanecer fazendo a vontade de Deus não é fácil.
entender que não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo e aos seus prazeres. Então esse primeiro inimigo nosso, a principal capacidade dele é influenciar. Ele tem influenciado muitas pessoas, muitas vidas. Eu fico, pastor, preocupado quando os jovens entram na faculdade. Recentemente, nós somos amigos de um casal de jovens. Pensa em 2 tochas de fogo. Pensa em 2 servos de Pentecostes, aonde chegava a glória de Deus, descia e se manifestava. Esses 2 jovens foram para a faculdade. Não tenha a visão da faculdade como uma coisa ruim. Pelo contrário, a faculdade é uma coisa boa, amém? Só que se você não tomar cuidado, lá na faculdade tem muitas ideias legais, tem muitas ideias diferentes. E essas ideias legais e diferentes fazem com que o seu pensamento, que é de servir a Deus, que é de andar em santidade, que é de andar correto, começam a ser alterados, começam a ser mudados, começam a dizer que já não é mais tão legal ter esses pensamentos, que você tem que pensar diferente, que você tem que mudar o seu pensamento. Por isso que eu falo, quando a pessoa está entrando na faculdade, tem que orar muito a Deus para não ser influenciada pelas pessoas que estão ali, querendo fazer com que seus pensamentos venham ser mudados. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim a você nessa noite: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar ao fim que desejais. Então deseje coisas boas, deseje coisas baseadas na vontade de Deus, que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. O seu pensamento pode ser legal, o seu pensamento pode ser bom, mas o verdadeiro pensamento bom é o pensamento de Deus. E eu e você temos a mente de Cristo, então precisamos pensar como Cristo pensou, precisamos andar como Cristo andou, precisamos nos comportar neste mundo como Cristo se comportou, porque fomos transformados por Deus. O segundo inimigo que eu quero te falar nessa noite, só para te lembrar, que eu sei que você sabe, é o diabo. Esse já não é influenciador, esse é perigoso, muito perigoso. Lá em Tiago capítulo 4, versículo de número 7, vai dizer para a gente como a gente vai vencer. Como é que a gente vence o primeiro inimigo, o mundo? Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Pronto. Não ame ele, que você vence. E Satanás, irmão, como é que eu vou vencer? Em Tiago capítulo 4, verso 7, diz: sujeitados, pois, a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu venço ao diabo quando eu resisto a ele. Só que eu não resisto a ele enfrentando com a força física, ou psicológica, ou mental. Eu venço o diabo aqui, é com os joelhos dobrados, é buscando a vontade de Deus. Eu venço ao diabo pela palavra, eu venço ao diabo pela oração. Foi por isso que Jesus disse a Satanás: apartai-vos de mim, Satanás. É a
palavra que vai dar a você as condições para você vencer esse inimigo. E você só vai vencê-lo quando você não dá lugar a ele. Não deis lugar ao diabo. Como é, irmão, do caso eu vou dar lugar ao diabo quando eu começo a ouvir palavras que não são as palavras de Deus, mas os conselhos de Satanás. Satanás chega muitas vezes no ouvido de muitas pessoas e vai dando ideias aparentemente boas, agradáveis, mas ideias que destroem a vida da própria pessoa. Eu não posso permitir que os meus ouvidos estejam abertos às ideias de Satanás, mas eu tenho que abrir os meus ouvidos para ouvir a vontade daquele que é bom, que é perfeito, que é santo, que é justo. A Bíblia fala que esse segundo inimigo, ele é tão ousado que ele tentou o próprio Deus. Que embora Jesus estava aqui na terra como um ser humano, sujeito às mesmas coisas que eu e você estamos sujeitos, mas ele já conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus era o Filho do Deus Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas se Satanás ousou durante 40 dias tentar o próprio Cristo, ele vai ousar também tentar eu e você. Mas eu preciso entender que da mesma forma que eu venci o mundo não amando, que eu venci a Satanás resistindo, eu tenho aqui um terceiro inimigo, que esse é terrível, que esse, na minha opinião, é o mais perigoso. Na minha opinião, é o mais sedutor. Se o primeiro inimigo é o mais influenciador, que é o mundo, se o segundo inimigo é o mais perigoso, que é Satanás, esse terceiro inimigo da minha e da tua vida é um inimigo que eu vou ter mais dificuldade de vencer. Sabe por quê? Porque ele é o inimigo mais sedutor. Sabe por quê? Porque ele me oferece coisas boas. Sabe por quê? Porque ele está disposto a fazer aquilo que eu quero. Ele está disposto a fazer a minha própria vontade. E quem não quer, pelo amor de Deus, fazer sua própria vontade? Tem alguém aí que não quer fazer sua própria vontade? Pode levantar a mão assim, depois a gente conversa com você e dá o telefone do psicólogo. Todo mundo quer fazer a sua própria vontade. Só que esse terceiro inimigo que eu estou falando, ele não é um inimigo bom. Ele não é um inimigo perigoso. Ele não é um inimigo influenciador. Mas ele é um inimigo sedutor. Você sabe por quê? Olha para o seu irmão aí agora, pode olhar. Pastor, olha para o teclado e diga assim: esse terceiro inimigo está dentro de você mesmo. Não entendi, irmão Antônio Carlos, eu já te explico. Deus. Esse terceiro inimigo é a sua própria vontade. Esse terceiro inimigo é a sua própria carne. Esse terceiro inimigo, ele quer fazer a sua própria vontade. Esse terceiro inimigo, ele quer te dar prazer. Ele quer te dar satisfação. Ele quer fazer a sua vontade e satisfazer todos os seus desejos. Deus. Esse terceiro inimigo, ele quer fazer aquela vontade que ninguém sabe que você tem. Ninguém sabe. Esse terceiro inimigo quer satisfazer um desejo que está dentro de você, que o seu marido não sabe, que a sua mulher não sabe, que o seu pai, que o seu filho, que ninguém sabe, só você sabe. Porque esse inimigo é a sua própria vida, é a
sua própria carne, é os seus próprios desejos. E eu preciso, irmão Antônio Carlos, entender como é que eu vou vencer. Vamos lá, vamos recapitular. Qual é o primeiro inimigo? O mundo. Jesus nos deu a dica. Como é que a gente vence o mundo? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pronto. Você não amando o mundo, você vence ele. Segundo inimigo, qual é o segundo inimigo? O diabo. Como é que eu vou vencer, irmão? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. O terceiro inimigo é a carne. Como é que eu vou vencer? Espera aí que eu vou pesquisar. Estou falando sério. Vou pesquisar. Deixa eu ver se eu estou com internet aqui. A internet não está muito boa não, mas está aqui para eu pesquisar. Presta você que não, o meu ligou. Como vencer a carne? Está até rápido hoje. Não tem reta. Peraí. Como vencer a carne? Não tem resposta? Como assim não tem resposta? Como vencer a carne? Bom, está dizendo que eu não venço a carne resistindo. Tá, tudo bem. Está dizendo que eu não venço a carne não amando. O mundo está tudo bem, mas como vencer a carne? Não obteve resposta. Mas eu vou lhe dizer uma pessoa que obteve a resposta. Davi, ele enfrentou esse terceiro inimigo. Desejos de satisfazer o desejo da carne. Sabe o que Davi fez? Veio o desejo, Davi abraçou o desejo. E Davi satisfez o desejo. E Davi fez aquilo que estava no seu coração. Davi viu, olhou e desejou. E Davi possuiu aquela que não era sua. Então eu não consegui achar em Davi o segredo de vencer a própria carne. Mas teve um homem na Bíblia que passou pela luta que Davi passou, porque a carne queria satisfazer o seu desejo. Os prazeres veio de lá, se aproximou da mesma forma que se aproximou. Esse homem chama-se José. Mas ao invés de José fazer aquilo que Davi fez, que foi abraçar o seu desejo e satisfazer o seu desejo, sabe o que José fez? Se mandou, fugiu. Por isso que eu não encontrei aqui nenhuma dica de como vencer a carne. Porque eu não venço a carne não amando o mundo, eu não venço a carne não resistindo, mas eu venço a carne fugindo da aparência do mal. José fugiu. Aquela que foi usada por Satanás para tentar destruir, ficou só com suas vestes na mão. Então eu entendo uma coisa aqui: não adianta você tentar ficar brigando com sua própria carne, achando que você é o bom, que você é a boa, que você pode. A única coisa que você pode vencer esse terceiro inimigo, que é os seus desejos, é fugindo. Por isso que a Bíblia fala: fugir da aparência do mal. É por isso que lá em Gálatas capítulo 5, já estamos encerrando, Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz: os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Uma palavra difícil, treinei a semana toda, pastor. Concupiscências. Sabe o que é concupiscências? É desejo, é prazer, é querer mais, é querer aquilo que não pode. Então os que são de Cristo, eles crucificam a carne. Então não adianta você querer vencer esse terceiro inimigo com suas próprias forças, achando que você é esperto, achando que você é forte.
Não crucifique a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Eu só vou crucificar a carne quando eu estou disposto a não mais fazer o desejo dela. Eu só vou crucificar a carne quando eu não querer mais satisfazer os desejos dela. Eu só vou crucificar a carne quando eu estou em oração, quando eu estou em jejum, quando eu estou clamando a Deus. Para encerrar, o Espírito Santo quer lembrar a você aquilo que está de Gálatas, capítulo de número 5. Abre a sua Bíblia aí. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16. Aleluia. Gálatas 5, 16. Daqui a pouco te devolvo tua Bíblia rosa, viu, irmã? Tua Bíblia é preta, e pega a minha rosa aí. Mas não vai falar para ninguém que eu cheguei aqui com a Bíblia rosa, não, viu, irmão? Se alguém ficar sabendo, eu vou saber que foi a irmã que falou. Gálatas 5,16. Está aqui a dica para você vencer. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Glória a Deus, aleluia. Então preciso entender que a única forma para me vencer esse terceiro inimigo é andando em espírito, orando, jejuando, buscando a vontade de Deus. Eu fecho a Bíblia para dizer a você daqui que não é fácil. Você tem 3 inimigos que por muitas vezes, eu vou reconhecer, me venceu muitas vezes e venceu você muitas vezes, lamentavelmente. Mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Se coloque de pé em nome de Jesus, e você vai orar a Deus nessa noite, pedindo a Deus para Ele te ajudar, a te fortalecer, para que você venha vencer esses inimigos, para que em Cristo Jesus você não seja só vencedor, mas você seja mais do que vencedor. Espírito Santo, está aí teu povo orando, Senhor. Cada um, Senhor, enfrenta uma dificuldade, cada um enfrenta uma luta. Eu não sei o que esse irmão, essa irmã tem enfrentado. Eu não sei qual é para ele e para ela o pior inimigo, mas eu sei que eles têm inimigos que precisam ser vencidos. E eu acredito, Deus, que no Senhor nós somos mais do que vencedores, que nós podemos vencer, Jesus, da mesma forma como Daniel venceu, da mesma forma como José venceu. Nós queremos vencer, Senhor. Nós queremos ser conformados pela tua vontade, porque o mundo passa, também as suas concupiscências, mas nós queremos fazer a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Senhor. Nós queremos resistir, Senhor. Nós queremos resistir, meu Deus. Queremos andar em espírito, porque andando em espírito jamais cumpriremos as concupiscências da carne. Oh Deus, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, Senhor, para que nós possamos
acontecer. Meu Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja, que aqui venha permanecer reinando a tua glória. Meu Deus, fortaleça a direção da tua igreja, Senhor. Ao pastor Jezreel e a todos os seus obreiros, meu Deus, ajude cada crente nas suas lutas e nos dê a vitória, em nome do Senhor Jesus. Quem é mais do que vencedor, diga eu. E aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Podemos assentar. Eu só quero dizer a última coisa para você. Talvez você está falando assim para mim, irmão, por acaso você não sabe quantas lutas eu já enfrentei. Ei, as lutas que você está enfrentando, eu também enfrento. As dificuldades que você tem, eu também tenho. Mas é interessante que muitas pessoas que caem, às vezes falam assim, irmão, eu lutei muito. Ih, irmão, só Deus sabe, vaso. Quantas lutas eu enfrentei. Aí lá em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, versículo de número 16 também, Hebreus capítulo 12, versículo de número 4 diz: porque não resistimos até o sangue, combatendo contra o pecado. Você sabe o que é resistir até o sangue? Você tem ideia do que é resistir até o sangue? Às vezes nós cedemos muito rápido. Às vezes fracassamos muito rápido. Precisamos tentar mais. Precisamos nos esforçar mais. Precisamos nos dedicar mais, para que possamos vencer. Na nossa luta contra o pecado, vocês não resistiram ainda até o sangue. Resista, lute, guerreie, para que em Cristo Jesus você seja mais do que vencedor. Amém? Quero agradecer mais uma vez ao pastor Jezreel por ter nos dado essa rica oportunidade. Quero pedir à igreja que ore por nós. Estamos enfrentando uma luta na nossa casa, como eu falei para os irmãos, no aspecto da ansiedade, né? Mas acreditamos que vamos